Bom dia a todos. Mais volume. Bom dia a todos. Eu estou usando o microfone porque eu não participei do simpósio de oratória, tá? Então, quem sabe depois eu não preciso do microfone. O jeito está chegando mais gente, o barulho está chegando mais gente. Pela lista, lá estava faltando só umas 7 pessoas chegarem dos que estavam inscritos, tá? Eu só queria me justificar rapidamente primeiro que esse simpósio aqui foi fruto do intercâmbio de palestrantes que teve lá no mês de abril, tá? Fruto do intercâmbio do mês de abril, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos pela reunião da ONU, distrital da ONU de Ibirapuera. Aí o Marcelo veio aqui, aí eu descobri que grande parte dos nossos problemas não são os alto-falantes, é a garganta da gente, o meio da gente expor. Então daí a gente foi trocando mensagens com o show, com a aprovação da diretoria do Amor e Paz, para a gente poder fazer esse simpósio aqui por agora. E no começo eu não tinha a mínima ideia de quantas pessoas viriam aqui, seriam 2 pessoas, 150 pessoas, então por isso que a gente começou devagar a fazer pequenas inscrições somente de palestrantes, de palestrantes, depois de um tempo os dirigentes, doutrinadores, depois de um tempo os membros da diretoria, e aí depois a gente abriu para todo mundo o Amor e Paz. Em paralelo, a gente reservou umas vagas para pessoas de outros centros espíritas também, porque foi fruto desse intercâmbio. Ele está vindo do Instituto Espírita de Educação, que faz parte do corpo mediúnico de lá. Então, nada mais justo do que serão umas vagas para outras instituições. Mas a gente não tinha como ponderar quantas pessoas viriam, se ia ter superlotação, ou ia faltar muita gente, ia ter poucas pessoas, então foi esse o motivo. Então, aqueles que aguardaram com uma certa ansiedade, que nos primeiros meses foi bem questionado sobre isso, eu peço desculpa, mas está aqui a minha justificativa, tá bom? Então, quem vai nos ensinar hoje, nos ensinou o Marcelo Shoa. Ele também, depois de um tempo, eu descobri que ele faz parte da UNOS, ele é diretor da área de comunicação da UNOS, da União das Sociedades Espíritas. Então, agora eu deixo o microfone, a palavra com ele aqui, depois nós vamos fazer uma pergunta. Fecha a porta aí, o pessoal que chegar atrasado está com o portão está fechado, a porta aqui dentro está fechada. Vou fechar essa daqui também. Primeiro eu vou apagar as luzes lá, que a gente mais só se tem. Hoje fala da light. Aqui todo mundo sabe que é light. É verdade, praticamente todo mundo da light. Tá bom. Tá certo. Bom dia, muita paz a todos. Como nós estamos numa casa espírita, eu vou pedir licença a vocês para nós começarmos o nosso trabalho com uma oração. Querido Mestre Jesus, companheiros que organizam e dirigem esta instituição bendita, nossos mentores, os nossos sinceros desejos de paz. Elevando o nosso pensamento, as nossas mãos como verdadeiras antenas transceptoras, nós solicitamos do mais alto que derrame por sobre esta casa de luz, esta instituição de trabalho, no exercício do bem, as tuas messes, e que de nós mesmos possamos recolher para o exercício do cotidiano aquilo que de melhor pudermos depreender. Por tudo isso, nos colocamos genuflexos, mas satisfeitos pela oportunidade de aprender e de servir, louvando o teu nome, estrela de primeira grandeza que tu és, nós te rogamos ainda mais
que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom dia. Não sabia que essa disciplina tinha esse interesse tão grande, né? Vocês são heróis da resistência, porque num domingo de manhã vir para cá conversar sobre oratória é realmente, já estamos todos de parabéns. Nós estivemos aqui uma única vez e falávamos sobre os 160 anos da obra O que é o Espiritismo, esse opúsculo maravilhoso, e a instituição entendeu que a gente poderia falar sobre oratória. É a primeira vez que nós estamos conversando sobre esse assunto, muito embora nos últimos 46 anos, que é o que eu tenho de idade, porque espírito sofredor, batedor, quando a gente olha a escala espírita, né, das questões 100 a 113, que Kardec estabelece 10 classes com 3 grandes ordens, que eu olho ali os de terceira ordem, eu super me identifico com aqueles, né? Minha avó Maria dizia assim: esse aí Deus marcou. Então, como marcou Marcelo Show, eu já me embarquei em família espírita, e mamãe fazia palestras comigo na barriga, não era nem no colo. Depois ficava andando pela casa espírita e tudo mais. Eu estou dizendo tudo isso porque isso ajudou de alguma forma a forjar, nem que seja empiricamente, observando as outras pessoas fazendo, e a gente depreende o que é bom e o que é ruim, o que pode e deve ser feito e o que jamais deve ser por nós repetido. Depois de um tempo, já na adolescência, eu tive um pai espiritual, Leão Pereira. Eu frequentava uma instituição no Rio, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. Fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E lá, como uma massinha, a instituição foi moldando a gente. E esse pai espiritual, Leão, que era um professor de língua portuguesa, ele me ajudou bastante. E alguns amigos da adolescência, 3/4 partes, se tornaram professores. E nós éramos evangelizadores. Então aquilo construiu em nós um ecossistema para que a gente pudesse aplicar palestras de forma técnica e pedagógica. Mas eu não fiz licenciatura, eu fiz bacharelado, então não sou professor. A ideia aqui, nós lemos, obviamente, que a gente leu um material, bastante coisa sobre o assunto, livros no plural, de pessoas renomadas sobre o tema. Bebida água também, mamãe fez uma apostila de técnica de oratória que ela aplicou na região a que ela pertence, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Mamãe faz parte da área de educação no Rio de Janeiro, naquela região, e preocupada com a forma que os palestrantes aplicam as suas palestras, ela resolveu construir esse material. Nós fizemos algumas adequações, algumas modificações com vistas ao público-alvo, ao movimento, ao momento, às pessoas, a vocês. Então, o trabalho que a gente vai realizar é um trabalho que é um mix, é um cross-check, é um conjunto de informações variadas, mas como nós estamos numa casa espírita, então a turma está gravando aqui, de vez em quando eu vou me movimentar, tá? Até para eu não ficar parado, porque a ideia aqui não é transformar isso num processo assim tão formal, tá? Então eu vou me movimentar. A ideia aqui é que façamos um conjunto de observações com vistas à oratória, sim, mas no cenário espírita. Tá? Então isso é bem importante que seja colocado como motivação para o nosso trabalho. Como motivação, a gente pode se servir da exortação de Erasto, muito bem colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, ide e pregai. Está na forma imperativa. Vê aí se dá.
nada disso. Está na forma imperativa. Ide e pregai o quê? Para quem gosta de língua portuguesa, né? Objeto direto, objeto indireto, vocês lembram disso? Para quem não fugiu das aulas de português para comer merenda, né, vai lembrar. E mesmo aqueles que fugiam para comer merenda, porque tem gente que tem uma memória boa pra caramba, né? Lembra de tudo. Bom, pregar é o quê? A palavra de vida. Então a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. A gente repete. Nós somos um fonograma. Isso aqui já é um seminário de 1h30. Só para falar sobre esses itens que Erasto está colocando. Mas eu não vou prender muito tempo aqui não. É chegada a hora, estamos no momento, isso ele colocou no século XIX. É chegada a hora, no século XIX, que hora? Em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. Deixa de assistir aquela série com 38 episódios de 1 hora ou 50 minutos cada um e lê um livrinho. Leia, porque o hábito de falar, o hábito de escrever está intimamente associado à leitura. Sem leitura, não tem verbo, certo? Então, é desse hábito que ele está falando. Os vossos trabalhos. Erasto penetra um pouco mais o bisturi. Inclusive os nossos trabalhos. Sacrificar, pôr em sacrifício. Hábitos, trabalhos e o que mais? Aí ele pega pesado. Erasto pega pesado. As vossas ocupações fúteis. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o Espírito chegue à perfeição. O Espírito não são as outras pessoas não, tá? Porque quando a gente olha na capa o Livro dos Espíritos, se nós somos espíritos, o livro é nosso. Parece óbvio, né? Mas a gente lê e recomenda para os outros, como se aquilo não nos servisse. O nosso compromisso moral não é com ninguém. O talento que Deus nos dá, se a gente enterra no chão ou multiplica, é o nosso talento que a gente vai dar conta para o Senhor. Nem os nossos filhos são nossos, são empréstimos de Deus. Mas esse é um outro seminário, só para falar disso. De novo, na forma imperativa. Porque a repetição é um ótimo instrumento didático de fixação. Você quer ter uma oratória assertiva? De quando em vez pegue um ponto nevrálgico, um ponto, sabe o que é nevralgia? Quando pega na dentina que dói, é aquele ponto que precisa ser explorado. De quando em vez você repete. Então Erasto fez isso. Ide e pregai convosco. Aí ele disse assim: você não está sozinho não. Por isso que esse trabalho de hoje é um trabalho que a gente vai estabelecer aspectos da oratória dentro do nosso cenário espírita. E no cenário espírita, Erasto vai dizer: estão convosco os espíritos elevados, porque a tese é de Paulo de Tarso: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas para a pregação, Erasto vai fazer questão de dizer que dos espíritos que gravitam em torno das nossas iniciativas, quando estas estão associadas à oratória, quais os espíritos que estão conosco? Os elevados. Os elevados. Aqueles lá de segunda ordem. Unicamente o desejo do bem. Advérbio de modo único. A gente costuma brincar e dizer o seguinte:
Basta que uma única vez você pense assim: eu vou esganar minha sogra, já não é mais muito bom. Quando ela chegar em casa, ela vai ver só, já não é mais muito bom. É unicamente desejo do bem, certo? Aquele pensamento que o Espírito sopra. Quando a gente faz seminário sobre mediunidade, a gente costuma dizer que a obsessão simples é igual gripe, né? Todo mundo tem. O Espírito fala e a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa assim. Quando ela chegar em casa, eu vou dizer isso para ela. Super gostei da sugestão. O nome disso é obsessão simples. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Não tirei da minha cabeça. Eu gosto sempre de citar o livrinho. Nada do que eu vou dizer aqui me pertence. Nós somos fonoclamas. Erasto acabou de dizer isso. Não vou contrariar. Quem sou eu na fila do pão? Tá certo? Bom, essa é a motivação do nosso trabalho. Aonde a gente encontra doutrinariamente. Eu poderia fazer um seminário só sobre a motivação doutrinária para os aspectos da oratória. Mas aí o Alexandre não ia gostar. A abordagem precisa ser um pouco mais extensa. Estabeleçamos aqui um oceano de conhecimentos com um palmo de profundidade. Depois cada um vai cavando seu poço artesiano e vai aprofundando essas questões, tudo bem? Mas a ideia é que saiamos na manhã de hoje aqui com elementos básicos de oratória. Básicos, mas é básico porque representa a base ou alicerce. Se você quiser uma casa com 3, 4, 5 pavimentações, como é que é o teu alicerce? Compatível com 3, 4, 5, 10 pavimentações. Ah, não, eu quero com 50. Então mexe na fundação, mexe no alicerce, mexe na base. Por isso que os livros didaticamente vão nos apresentar aspectos básicos. Tomo 1, básico, fundamental 1, fundamental 2, não é assim que os livros didáticos são? Fundamental, substantivo derivado de fundamento, de fundação, de alicerce, de base. É essa base. Quantas questiúnculas doutrinárias nós não colecionamos entre nós porque não lemos doutrina espírita? Aí isso é um outro seminário, só falar disso. E a tese não é minha, de Kardec no Centenário do Espiritismo, ele vai dizer: muitos de nós que nos dissemos espiritistas sequer conhecemos as obras básicas. A gente fica com a opinião do palestrante, que é um ser humano equivocado, é um fonoclama. Ele às vezes tisna com a tinta do personalismo e deturpa a mensagem, com um objetivo ótimo de querer esclarecer. Mas a gente empresta, é o que Alexander Azakov vai dizer, e Leon Denis trabalha esse assunto também, junto com Gabriel Delany, animismo, que vem de ânima, alma, a opinião da própria pessoa. É muita atenção nesse aspecto. Bom, aqui a gente tem uma informação que é comum para todos, essa palavra estranha, glossofobia, que é o medo de falar em público. E as estatísticas nos dão informações de que esse medo representa mais da metade dos seres humanos. Mais da metade de nós tem medo de falar em público. Não é ansiedade, não. O Divaldo Franco, que faz palestras há mais de 70 anos, até hoje diz que carrega um certo grau de ansiedade na hora que vai produzir a sua exposição. Consideramos Divaldo como sendo a nossa bússola da oratória. Se ele tem, imaginemos nós. Eu não estou falando de ansiedade, estou falando de medo, estou falando disso aqui, ó, glossofobia. Olha as estatísticas aqui. Mas se a mensagem, se Erasto vai nos dizer na forma imperativa que nós precisamos ir e pregar, é preciso que nos capacitemos. Então, se a gente observa aqui uma pesquisa, isso é muito comum, nada do que eu estou dizendo aqui é novidade.
Essa pesquisa foi feita na Universidade de Los Angeles em 1996 e essa fatia aqui em vermelho que a gente destacou é o que as pessoas conseguem depreender numa palestra, num seminário, num workshop. Daquilo que eu vou compartilhar depois o material com vocês, tá? Pelo Alexandre, esse material não é meu, é da casa. Fizemos para casa. Na hora que eu fui dormir, aí os trabalhadores da casa devem ter, olha, amigão, você foi convidado pela direção da instituição para fazer um trabalho sobre o nosso planejamento. Então o trabalho é teu, tá certo? Aí quando a gente voltou, bom, então tá bom, tá aqui o trabalho, daqui a pouco a Alexandre no final, a gente compartilha com todo mundo, tá? Olha que interessante o que a Universidade de Los Angeles publicou no ano de 96. Ela vai dizer que 55% daquilo que se expõe está intimamente associado à expressão corporal, ao corpo. Bom dia, gente. Nós estamos aqui hoje para falar de Jesus. Sermão do Monte é uma das passagens, não tem como, né? Não tem como. Mas a gente vê palestra assim. Né? Ou o planeta que eu vivo é diferente de vocês. Como é que é isso? A gente vai falar bastante sobre esse assunto, né? Expositor com voz de compressor de ar-condicionado. Aí a pessoa dorme, ela concorda com tudo na palestra. O espírito desdobra, né? O espírito desdobrado, ele aprende melhor, é uma coisa assim maravilhosa, né? Então a pessoa dá aquela... concordando com tudo e tudo mais, né? Palestra na casa espírita às 8 horas da noite. Vamos combinar, né? Precisa ter um mínimo de empatia. O mínimo. Porque o conteúdo a gente já sabe que é bom. Agora, o envelope. O nome disso eu vou pegar pesado. Chama-se mediocridade. Um advogado medíocre não é um advogado excelente, mas também não é muito ruim. Ele está na média, é o medíocre. O conteúdo é medíocre? Ah, então, por favor, melhore o envelope. Ninguém merece. Ninguém merece. Precisa ter atenção. Então, essa pesquisa vai dizer, olha que interessante, que a expressão corporal representa mais de 50%. Então, a forma que eu vou eleger para me expressar corporalmente vai representar mais da metade da assimilação do conteúdo. Isso é muito importante ficar claro. Aí depois vem o quê? Expressão vocal. Acabei de dizer, acabei de mostrar. Existem palestras maravilhosas, feitas por pessoas ótimas, com muito conteúdo, mas não tem expressão vocal. Não modula a voz. A pessoa está dormindo lá no canto, a pessoa está cochilando, né? Aí você fica atento. A pessoa está cochilando e de repente você aumenta assim, porque Jesus, a pessoa, ai meu Deus, o homem chegou. São técnicas para prender as pessoas. Isso está na camada da expressão vocal. E os últimos 7% estão associados ao conteúdo. Então é muito grave. Então eu preciso de técnica. Li um monte de tranqueira, vou chamar de tranqueira, sobre exposição oral, sobre técnica de exposição oral, pessoas renomadas, baixei, comprei livro na plataforma da Apple, né, que eu adoro tecnologia,
li, baixei. O Alexandre me deu a encrenca. E de todo o material que a gente foi capaz de amealhar, nós gostaríamos de sintetizá-lo, sem nenhuma pretensão aqui, só uma questão de ordem didática, em 2 grandes motes, como se fossem braços. 2 grandes braços. O primeiro deles, o que vem na frente da oratória, é o domínio do tema. Vem antes de saber falar bem, falar bonito, sabe, sei lá o que isso significa. É o domínio do tema. Queres produzir boa oratória? Conheça o que você está falando. Vem na frente de qualquer coisa. Não é o conhecimento, é o domínio. Quem quiser ir embora para casa, fiquem à vontade. Domínio. Porque, de um modo geral, o palestrante, o expositor, o seminarista, ele aparece, né? Quem limpa os aposentos sanitários da casa espírita, ninguém sabe quem é. Agora, o palestrante aparece. Tem questões associadas a esse tema aí, que são objetos de uma análise nossa do nosso comportamento. Virou popstar. Mas a exortação de Erasto, nela, no entendimento dela, Erasto nos diz que nós somos fonoclamas. A mensagem é de Deus, não nos pertence. E a gente precisa ter consciência disso. Então virou, você faz uma atividade, você bota ali uma área VIP. Você sabe, VIP é um acrônimo, né? Em inglês. Very important. Aonde que tem? Todo mundo quer 100 a 113. Somos espíritos. Aonde que é mais importante? Aí fica aparecendo aquele jogo de talheres e de copos que a gente guarda para receber visita. Porque as pessoas que moram em casa não têm o direito de usufruir do material que a própria família ajudou a construir. Isso é paradoxal. Isso é make no sense, não faz nenhum sentido. Mas a gente faz isso. Então os trabalhadores de uma atividade se arrebentam de trabalhar, mas o expositor a gente trata igual um bebelô. Estou entre irmãos, estou entre amigos, me sinto bem à vontade de falar isso. Comecei dizendo que eu estou há 46 anos no movimento espírita, que é o que eu tenho de idade. Então eu estou falando do grupo e do ecossistema da qual eu pertenço. Fiz maternal, jardim, primeiro ciclo de infância, tinha na minha época terceiro ciclo, pré-mocidade, juventude, evangelizei na infância 18 anos. Evangelizei na mocidade há 15 anos, mais de 10 anos fazendo EG. É só o que eu sei é falar de espiritismo. Eu sou espírita. Então eu estou falando do grupo do qual eu pertenço. E virou uma elitização. Agora chegou o palestrante. Agora chegou. Existe uma passagem, porque senão isso vira um seminário, eu vou falar só sobre isso. Existe uma passagem muito interessante na vida de Chico Xavier, que ele lá no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, hoje é a sede histórica da Federação Espírita Brasileira, e o ambiente lá, a gente já gravou ali, né, meu bem, muitas e muitas vezes. É um corredor enorme, assim, são mais de 500 cadeiras, um ambiente comprido, e são escadas, são 2 lances de escada pesados, né, para subir e tudo mais. Chico chegou, aquele monte de gente, aí daqui a pouco aparece Emmanuel, isso ele narra, e vê ali no canto uma senhora. Emmanuel vai até lá
dá um ósculo, um beijo na testa e porta-se ali do lado de Chico. Movimentos subsequentes, ele percebe lá no corredor compridão, assim, o doutor Bezerra de Menezes apontando lá. Só explico mais ou menos, né? Doutor Bezerra de Menezes aparece e aí ele olha para a senhora, vai lá e dá um beijo na senhora e porta-se do outro lado de Chico. Eu não sei vocês, mas eu ia ter ficado super curioso. Que mulher é ali? Pois o Chico ficou curioso e perguntou para Emmanuel. E aí Emmanuel vai dizer assim: sem aquela senhora, nada disso aqui hoje teria acontecido. É o exemplo de José, pai de Jesus, que deixou a humanidade no anonimato. Entretanto, numa determinada fase da história do planeta, ele sustentou como um grande varão nos braços o governador do planeta Terra e deixou a gente no anonimato. Isso é uma palestra, só para falar dele, porque o exemplo de humildade desse espírito que aparecer fácil, né, gente? Então não sejamos ingênuos. A atividade de oratória, o que deve aparecer é a doutrina espírita. Então, para dominar o tema, precisamos estudar espiritismo. Nada de eu acho, já está achado na codificação. Isso tem que ficar muito claro. É óbvio que quando eu transmito o conteúdo, eu transmito com o meu colorido, mas o conteúdo não me pertence. Se da fonte quer desenvolver uma linha de raciocínio, ancora a tua linha de raciocínio no pensamento da codificação. É o que a gente está fazendo aqui. Eu peguei um itemzinho do Evangelho, capítulo 20. E tem 4. Para ancorar um pensamento que não é meu. É um pensamento doutrinário. Então, o orador, o expositor espírita, ele precisa ter essa habilidade. Ele precisa desenvolver, construir, aprimorar. Então, o domínio do tema. Ficou claro? Domínio do tema. Por último e não menos importante, já que a gente viu que a técnica, a forma de expressão oral, a forma de expressão corporal influencia em sobremaneira na absorção do conteúdo, eu preciso de técnica. Então, para nós, aqueles de nós que buscamos nos movimentar na arte da oratória, precisa estudar. Parece óbvio, né? Parece óbvio. Mas a gente observa um monte de confusão entre nós espiritistas por coisas ditas por palestrantes espíritas que não estão alinhados com a doutrina espírita. É um pensamento ótimo, é um pensamento maravilhoso, mas não tem aquilo que no movimento espírita a gente chama de consenso universalista. Então nem fala. Porque a pessoa que vem à casa espírita, ela vem, aprendi eu, ou pela dor, ou pelo amor. Movida pela curiosidade, pelo interesse. Isso Allan Kardec vai dizer claramente na obra O que é o Espiritismo. É para este grupo de pessoas que devemos realizar prosélitos. Convencê-los. Eles estão em dúvida. Capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Há espíritos, antes de tornar alguém espírita, torne-o espiritualista. Faça-o crer na sobrevivência da alma de junção molecular.
Nós não somos um corpo, nós o possuímos. Desenvolva essa linha de raciocínio e só depois, muito depois, fale de reencarnação. São técnicas, abordagens que o orador espírita precisa ter, mas para isso ele precisa desenvolver. Como é que ele desenvolve? Estudando. Aí na hora que ele estuda, ele começa a perceber como ele dinamiza essas questões. Então a técnica, portanto, é fundamental. Eu trouxe ali um exemplo que eu gosto de dar, não é o exemplo daqui de São Paulo, não, era lá do Rio. Nós tivemos uma empregada doméstica, eu vou contar só um milagre, o santo a gente deixa para lá. A empregada era o seguinte, ela lavava mal, passava mal e cozinhava mal. Aí você vai perguntar assim, por que você ficava com ela? Eu e minha esposa, tá, meu bem? Vou jogar metade do trampo aí para você. Por que vocês ficavam com ela? Porque a gente confiava. A confiança tem precedência sobre a competência. Os grandes reis se serviam de súditos, às vezes medíocres, mas ele tinha certeza, alguns, né, que não iam apunhalá-lo pelas costas. Porque confiava. Então a confiança tem precedência sobre a competência. Você precisa se servir de pessoas que você confie. Você precisa se servir de oradores. A casa espírita busca oradores que confia, que tenham conhecimento assertivo. Às vezes na hora de transmitir tem gaps técnicos, mas o domínio do tema, o conhecimento doutrinário, ele tem precedência sobre a forma como eu vou envelopar este conteúdo. Se não fica uma oratória plástica, do ponto de vista tecnicista ela é perfeita, mas cheia de gaps doutrinários, cheia de senão, cheia de idiosincrasias da própria pessoa, questões próprias da criatura. Ela expõe, inclusive na oratória, seus próprios conflitos, no lugar de esclarecer. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não tem conflito. Agora, a forma como eu vou construir a minha oratória pode ser cheia de conflitos, mas o conflito é meu. Então eu ponho na oratória, e isso numa palestra de 45, 50 minutos, 30 minutos, algumas instituições possuem. Aqui em São Paulo, muitas casas têm 30 minutos de oratória, né? Eu, como falo demais, eu sou prolixo, não sou prolixo. Não é prolixo, é prolixo. Eu, como sou prolixo, gosto de dar muitos exemplos e tudo mais. Então, quando eu olho, estourou o tempo. A gente vai falar, inclusive, sobre isso. Regina me controla bastante nesse aspecto. Minha esposa. Mas aí, quando a gente observa... Então, na casa espírita, o palestrante, o orador, ele precisa ter essa percepção de que ele está ali para esclarecer. O conteúdo não é dele. O conteúdo não é dele. Isso ficando claro, nossa, a gente resolve 3/4 partes dos nossos problemas que a gente cria na oratória na casa espírita. Então é importante que ela seja bem assertiva. Como a gente está falando bastante de técnica, a gente não está se servindo bastante? Falando, bom, a técnica, gente, técnica não é equipamento. Muita gente fala assim, associa a técnica a coisas, mas não é. A técnica é um conjunto de procedimentos. Aquele almoço de domingo, e no final tem a louça para lavar. Bom, o que eu aprendi com a minha mãe? O que eu lavo primeiro? Os copos, porque a esponja ainda não está embebida com tanta gordura. O que eu faço? Jogo o lixo o mais que eu puder para poder não levar resíduo para a pia. O que eu faço? Lavo primeiro as coisas menores, depois as maiores, ou o contrário. Lavo primeiro panela, lavo primeiro o que é de vidro. O
técnica, são procedimentos. Procedimento para realizar uma atividade. Então, na hora que você lava a louça, você está, dependendo da forma como você lava a sua louça, está se servindo de técnica. Na hora que você faz um bolo e você usa uma receita, aquilo é uma técnica que alguém pegou e foi aprimorando. Aí são as variações da receita, porque são as aprimorações, é o aprimoramento daquela técnica, daquela forma de fazer aquele bolo. Então, técnica não é coisa, e ela está ligada a uma arte, a uma ciência, é uma maneira de realizar algo. Vem do grego, né? A arte, ou ofício, arte ou maneira de realizar uma ação ou conjunto de ações. Então a técnica tem relação com isso. É o procedimento. Então no processo de oratória existe um conjunto de comportamentos que compõem esse conjunto a técnica da oratória. A gente vai estudar isso aqui. Hoje acho que é meia-noite, né? Vai embora. Bom, não podia ser diferente. Eu trouxe aqui a nossa bússola nesse sentido, eu pelo menos vejo desse jeito. Um orador eloquente usa a palavra, a forma como ele se expressa. Esse orador, a eloquência verbal está intimamente associada à elegância, como a gente diz alguma coisa. Elegância não é vir fazer palestra com terno Armani, não. A elegância do verbo, a escolha das palavras, inclusive no ambiente onde você vai. No ambiente onde você vai. A elegância está intimamente associada a isso. Hoje, o movimento espírita daqui de São Paulo trabalhou o conceito da comunicação não violenta, que é a capacidade de produzir informação sem agredir. O negro, o crioulo, aquele nordestino, aquele paraibano. Eu, como sou filho de nordestino, eu até acho que é um elogio, assim. Para mim é um elogio. Você é paraibano, opa, porque minha mamãe é pernambucana, meu pai é cearense, eu por acaso nasci no Rio de Janeiro, né? Por acaso eu nasci. Ainda nasci no Hospital Geral de Bom Sucesso. Falei, mãe, minha irmã vai ser uma clínica sofisticada em Botafogo, não sei o quê. Mas eu, o primeiro filho, foi ali no Hospital Geral de Bom Sucesso mesmo, né? Eu sou carioca só porque nasci no Rio. Mas às vezes a gente faz o malverso, faz trocadilho com a opção sexual das pessoas, com a cor da pele. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a minha avó Maria dizia, o costume de casa vai à praça. Se você faz isso com os seus amiguinhos no trabalho, não seja ingênuo. Você vai querer fazer na tua oratória, que está dentro de você, pois que a boca fala do que está cheio do vosso coração. A tese não é minha. Tem que tomar muito cuidado. Logo, a oratória elegante pressupõe um comportamento elegante no cotidiano. Aquela piadinha com os amigos, que ainda tem, né? Eu tenho um colega de adolescência, que ele se viu envolvido com o vício do alcoólico. E ele usava uma expressão, depois que ele se libertou do álcool, né? Ele usava essa expressão no nosso grupo de juventude, eu super gostei dela. Ele dizia que quem bebe socialmente, então a pessoa bebe socialmente, é um espírita que bebe socialmente. Aí ele toma cervejinha com os amiguinhos, e é curioso, porque essa é a mesma pessoa que depois vai no esclarecimento doutrinário dizer para o espírito desencarnado que ele precisa se desapegar dos vícios. O nome disso é hipocrisia, mas isso é um outro seminário só para falar disso. No caso do orador, ele precisa estar cônscio de que a palavra
medra dos seus valores internos. Então ele precisa construí-los dentro de si. Eu não, por acaso, coloquei a imagem do Divaldo, porque ele fala o que faz. É muito importante. Na hora que a gente vivencia o esforço, não estamos aqui dizendo que espírita é santo. A palavra santo, etimologicamente, é separado por Deus. Os dois últimos parágrafos da introdução da obra, o que é o Espiritismo, lá vamos encontrar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Está lá na tradução de Guilhom Ribeiro, do francês erudito para a língua portuguesa, pelos esforços que faz ou que emprega para domar as suas inclinações más. Então é o esforço. Quando o espírito aporta esforço, lava mal, cozinha mal, passa mal, mas os espíritos superiores vão confiar na gente. Pelo esforço. Esforço. Tem que fazer esforço, gente. Não dá para viver dois personagens igual John Carter entre dois mundos. Na casa espírita eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. E a tese não é minha não, é de Jesus, está lá no Evangelho. Chamava os fariseus de hipócritas, por fora caiados de branco, por dentro todo podridão. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. A tese não é minha. Então o verbo está intimamente associado ao nosso comportamento. Não sejamos ingênuos que a gente vai comprar um livrinho, 2, 3, vai fazer 1, 2, 3 cursinhos e vai se tornar um ótimo orador, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Pelo esforço. Então, com isso a gente consegue entender que a eficácia da mensagem não está na polidez somente. Está no nível de credibilidade de quem assiste. Imagina, a gente está aqui junto, depois vocês vão me encontrar ali na beira da esquina, ali, enchendo o pote de cerveja. Foi por terra tudo que eu falei. Evangelizador de juventude, dá aula de evangelização e depois vai no final de semana lá para o bate-estaca lá, tic-tac. Aí o evangelizando olha, o evangelizador lá parece uma minhoca com cãibra lá. Na outra semana ele está ali querendo falar de Jesus, ele perdeu. É o comportamento, é o mínimo. E por sua vez, não menos importante, isso exerce toda uma relação persuasiva. Aquele ali, por que lota para ouvir Divaldo? Por que lota? Que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o que ele fala é o que ele é. Então é maravilhoso. É persuasivo. Isso é o que a gente deve buscar. Na oratória, as palavras precisam ser bem pronunciadas. Deixa eu falar sobre os irmãos e não vai entender nada. Eu canso de ver isso por aí. Agora vamos estudar o Evangelho do Espiritismo, agora vai. As pessoas ficam assim, tentando acompanhar, né? Bem pronunciada.
gestos metodicamente estudados. Estou bastante contente hoje, a oportunidade de estarmos aqui conversando nessa casa maravilhosa, essa instituição maravilhosa. Você não convence, nem a você mesmo. Se você gosta, diz que gosta, mas diz de verdade, que também soa falso. São questões relacionadas à técnica, que a gente vai explorar. Entonação e pausa na voz, vírgula não foi feito só para respirar. Existem palavras e textos que estão entre vírgula, porque o que está entre vírgula em língua portuguesa a gente chama de aposto. Aquilo é para dar destaque. Aí vai ver. O médico que dá passe, né, que ele acha que o fluido entra pelo nariz, né, ele puxa assim, agora vai, né? São cacoetes. Cacoetes. Dicção, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Ritmo de balanceamento sonoro. São técnicas. A dicção é fundamental. Vai ver formas de trabalhar questões relacionadas à dicção. Mas balancear o que você fala, se um texto é muito importante, você diz assim, gente, isso é muito, olha, muito, aí você enfatiza, isso é muito importante. Porque é muito importante. Esse texto é muito importante. Será que é importante mesmo? Porque o teu corpo não está dizendo que é importante. A pessoa vem, aviso na casa espírita, também serve. Domingo, feijoada, estrogonofe, valor R$30 com bebida. Peraí, gente. Deu uma coisa errada, né? Vocês conhecem a Dona Maria aqui da casa? Você dá um exemplo, né? A Dona Maria, gente, a Dona Maria faz um estrogonofe, aí você soletra para dar ênfase. Sensacional! Vocês já provaram o estrogonofe da Dona Maria, gente? Se a senhora vai fazer a ela, se a pessoa tiver, né? A senhora vai fazer hoje o estrogonofe? Peraí, gente. É quanto, hein? Olha, outra forma de dizer a mesma coisa. Por quê? Pelo carinho que você tem com a instituição que você abraça. Então você se prepara, você fala na frente do espelho, você chama a família, você repete 500 vezes, porque é o hábito que faz o monge. Tem que se preparar. Não dá para sair na improvisação. Se você não tem a técnica. Como é que é isso aqui? Isso aqui é feijoada. Meu Deus. E é feijoada light, né? Aí você brinca, você diz que tem vibração na feijoada, você traz o público para você. Você precisa trazer a atenção das pessoas. Tem gente que dorme porque está cansado, ou porque a forma que você usa para se expressar é desinteressante, porque o conteúdo é 7%. Pesquisa de 1996 da Universidade de Los Angeles, pesquisa científica. Então você tem que se expressar agora, não é transformar o palco num espetáculo circense, não é isso.
Tem medida. Vou me servir de um pensamento de Aristóteles, vou apelar. Os extremos são sempre vícios, a virtude está no meio. Precisa ter esse equilíbrio. Agora é igual balança de feira, né? Você viu como é que é comprar? Você bota um monte de batata, vai botando para cá, batata para lá. Aí, quer dizer, você vai fazendo esse fiel do plumo no exercício até chegar no grau. Ou seja, existirão situações em que você pesará mais, outras que você pesará menos. É o exercício. Começa falando no teu grupo de ESD, começa falando na evangelização. Por quê? Porque quando a gente vem para cá e a gente faz uma palestra espírita, nós estamos representando a instituição. E aí o peso do piano é grande. O piano é pesado, porque a mensagem não é minha, não me pertence. Então eu tenho que envelopar direito. Tenho que envelopar direito. Bom, nós comentamos isso aqui, vale a pena ratificar. Para ter domínio, não é conhecer, ter domínio do tema. Faz a palestra aqui a reunião pública é quando na casa? Tem todo dia. Tem todo dia? Menos terça. Menos terça? Terça e domingo. Então segunda. Segunda, que horas é a palestra segunda-feira? Da noite, 7h30 da noite. 7h30? 19h30, 7h30 da noite. Então a palestra de 7h30 da segunda-feira será Bem-aventurados os aflitos. Parece óbvio. Tem que ler. É o mínimo. Entender o conceito de aflição na época. Porque o desafio do orador é dizer a mesma coisa de forma diferente. Senão fica aquela oratória com os mesmos clichês, as mesmas frases prontas e ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Logo, ler muito e estudar sempre. Às vezes você está lendo um livro que não tem absolutamente a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você faz uma associação. E associação só faz quem lê. Transmitir coisas complexas de forma simples, gente, é muito difícil. Porque você precisa ter domínio do tema. Sem dominar o tema, você não consegue. Porque você brinca, você faz associações. Como é que você explica para o cego de nascença o que é verde claro e verde escuro? Você bota ele na mão na água gelada, na água morna, e você vai. Aquilo não é o verde claro e verde escuro. Aquilo é uma associação. Então, os elementos que você vai utilizar para estabelecer essa associação podem ser mais ou menos assertivos a depender da tua profundidade no próprio tema. Porque você pode escolher elementos que tragam associações difusas, erradas, que derivem em interpretações equivocadas. Porque toda associação carrega sempre um certo grau de empobrecimento. Capítulo, aliás, isso está no parágrafo 1º do item 1º da introdução do Livro dos Espíritos. Para designar coisas novas, são necessários termos novos. No meu curso de Ciência da Computação, tem um livro, chama-se Algoritmos e Estruturas de Dados, de Lages e Guimarães, o nome dos autores. Lá, para ele mostrar para quem estava ali ligado a questões computacionais, qual era a diferença entre sintaxe e semântica, ele deu um exemplo que eu achei sensacional. Ele perguntava assim: vendem-se frangos abatidos. O que é um frango abatido? É um frango morto ou é um frango